Olá, tudo bem com você? Muito prazer. Meu nome é Maurício Santos e é com grande satisfação que te recebo aqui na Fatos Desconhecidos para começar a história. Era uma noite de março de 2017, quando um homem que mora em Malawi, chamado Gilbert Dare, começou a escutar o som de pessoas que tentavam a todo custo entrar na casa dele. Elas davam socos e batiam com coisas na parede, e Gilbert sabia exatamente o que essas pessoas queriam: matá-lo para pegar as partes do seu corpo. Felizmente, quando a esposa do homem gritou, os vizinhos acordaram e saíram desesperados de suas casas para tentar ajudar. Não foi dessa vez que conseguiram pegar Gilbert, mas foi por pouco. Você deve estar pensando que o rapaz possui vários inimigos, ou mesmo que é um criminoso ou algo do tipo, mas não. A única coisa que faz as pessoas o perseguirem é a cor da sua pele. Ele tem albinismo, uma doença ou uma condição que o torna uma mercadoria valiosa em muitas partes da África. Assim como elefantes e rinocerontes, os albinos são caçados e mortos por causa das partes do corpo, que podem render milhares de dólares e, muitas vezes, são traficadas através das fronteiras. Para quem não sabe, o albinismo é uma doença genética que pode causar problemas de visão, como fotofobia, que é a sensibilidade à luz, movimentos involuntários dos olhos e a sensibilidade da pele ao sol. Mas também pode ser fatal quando um albino nasce em certas regiões da África. Uma recente onda de assassinatos de pessoas com albinismo ganhou as manchetes em todo o mundo. Os crimes são comuns na Tanzânia, Malawi e Moçambique, onde partes do corpo são usadas em rituais de bruxaria por causa de superstições que podem trazer riqueza, sucesso, poder e até conquista sexual. As crianças são muito vulneráveis. Para você ter uma ideia, só na Tanzânia, 151 mortes e ataques a quem possui albinismo foram registradas por ONGs locais desde 2006. O presidente condenou a perseguição aos portadores da doença. Até os túmulos tiveram que ser selados com concreto para impedir que ladrões roubassem os restos mortais. Eu sei que parece uma história tirada lá da Idade Média, mas acredite, está acontecendo agora em nosso planeta. Pode-se classificar o albinismo em 3 formas básicas: ocular, parcial e oculocutâneo. O primeiro é aquele em que a despigmentação ocorre apenas nos olhos. O parcial, por sua vez, é caracterizado pela produção de melanina em apenas alguns locais. Por fim, temos o oculocutâneo, o tipo mais comum, que é quando todo o corpo é afetado. Esse último é encontrado em todas as populações do mundo, embora em frequências diferentes. Nas populações de língua bantu, na África subsaariana, que corresponde à parte do continente africano situada ao sul do deserto do Saara, 1 a cada 2.000 pessoas tem o problema. Uma prevalência que é até 10 vezes maior do que no Reino Unido, onde cerca de um indivíduo a cada 17.000 possui o albinismo. Pessoas com essa anomalia não têm melanina em seus cabelos, pele e olhos, o que os torna muito diferentes da aparência da maioria dos negros africanos. Além dos danos provocados pelo sol, a ausência de pigmento protetor também os deixa vulneráveis ao câncer de pele. A visão comprometida, por causa da falta de melanina nos olhos, tem um grande impacto na vida diária dessas pessoas. Embora ainda haja muito a ser feito para melhorar a rotina de quem vive com albinismo, como aumentar a conscientização sobre proteção contra os raios solares e combater os preconceitos da família e da comunidade, a situação é agravada pela falta de consciência da causa genética do albinismo. Como resultado, as pessoas com a doença costumam ser cercadas por uma teia de crenças e superstições. Lá em 2017, a BBC divulgou uma matéria onde relatava o caso de uma moradora de Malawi, Fêmea Chulani. Era vendedora de legumes e, por sorte, sobreviveu a uma tentativa de sequestro organizada por caçadores de albinos, que queriam matá-la para tirar partes do corpo dela. A moça contou que era uma sexta-feira quando 5 homens e uma mulher chegaram na casa dela por volta das 7 horas da noite, quando o marido estava fora e ela preparava o jantar. Inicialmente, os homens se identificaram como policiais e estavam ali para protegê-la,
pois tinham recebido a informação de que alguém queria matá-la. Mas a chegada dessas pessoas deixou os vizinhos em alerta, que trataram de chamar o marido de Tulane. O grupo, apesar de não estar uniformizado, apresentou identificação e até armas e convenceu Tulane, o marido e os vizinhos a irem até uma unidade policial e estava fechada quando chegaram lá. Os homens tentaram convencê-la a ir sozinha com eles a outra unidade, mas ela se recusou, pois disse que não havia cometido crime e que, por isso, não precisava ir até a polícia. Quando perceberam que Tulane realmente não iria, os homens ficaram nervosos e simplesmente foram embora. Depois de conversar com policiais da área, eles disseram que essas pessoas eram desconhecidas e que não faziam parte da corporação. Em outra ocasião, alguns indivíduos tentaram entrar na casa de Tulane pelo telhado. Ela acordou e saiu do local gritando, e só assim desistiram de levá-la. Uma outra história. Uma outra mulher que mora na Tanzânia, chamada Marian Bandaba, não teve a mesma sorte que Tulane. Em uma noite de 2008, enquanto ela dormia, um de seus vizinhos invadiu a casa e atacou a moça com um facão. Ele decepou as duas mãos de Marian e provavelmente as vendeu para alguém que acredita que a falta de pigmentação na pele tem poderes mágicos. E os números dos crimes cometidos contra albinos só mostram que essas pessoas não terão paz tão cedo. Em 2013, os relatórios das Nações Unidas sobre a perseguição a esses grupos colocou a Tanzânia no topo de uma lista de países africanos onde os albinos são alvos de assassinatos. A maioria dos ataques envolveu a retirada dos membros da vítima e resultou em morte. Para você ter ideia da crueldade desse povo, em alguns casos, os cidadãos foram decapitados, órgãos genitais, orelhas e pedaços de pele foram removidos, assim como línguas cortadas e os olhos e coração arrancados. Quando eu disse que parecia história da Idade Média, eu não estava brincando. O governo da Tanzânia construiu abrigos para crianças albinas em certas regiões do país e criou uma força-tarefa para investigar as mortes. Mas muitas pessoas na comunidade albina, junto com grupos de direitos humanos e as Nações Unidas, criticaram as autoridades por não punirem os responsáveis pelos crimes e pela lentidão nos poucos casos que chegaram aos tribunais. Para piorar a situação, que já não era boa, nos últimos meses, muita gente com albinismo recebeu acusação de culpa pela pandemia. Um canal de TV do Quênia relatou que quem tinha a enfermidade teve que se esconder, e comentários nas redes sociais confirmaram que, em toda a África, as pessoas com albinismo estão sendo alvos ainda mais visados do que no passado. Segundo especialistas, os sistemas de crenças africanos dizem que as pessoas com albinismo carregam uma maldição contagiosa e a pandemia foi apenas mais uma maneira de perpetuar esse mito. A população leva isso tão a sério que um bebê que nasce com albinismo pode ser considerado uma maldição e, consequentemente, pode ser morto. Os feiticeiros, como são chamados na África, aproveitam a ignorância e as superstições dos indivíduos mal informados para alimentar as crenças de que quem é vítima dessa doença possui qualidades mágicas ou que as partes do corpo usadas em amuletos e poções podem trazer riqueza, poder e sorte. Ativistas dizem que a pobreza tem uma grande contribuição para alimentar essa crença, já que muitos sonham em um dia terem uma fortuna. Essa realidade dá vida a um comércio cruel de cabelos, membros e corpos inteiros de pessoas com albinismo. O valor citado para um cadáver é de $75 mil. Agora, quem são os consumidores desse tipo de mercado? Ninguém sabe, mas dizem que são as principais figuras da sociedade africana. Prova disso é que, em anos eleitorais, há um aumento da demanda por partes de corpos antes das eleições, quando os candidatos estão dispostos a pagar muito dinheiro pelo suposto impulso sobrenatural às suas ambições políticas. Infelizmente, essa é a realidade de milhares de pessoas que vivem lá, na África. Muita gente critica o descaso dos governos que não se preocupam em dar a devida proteção ou mesmo educar e
conscientizar o povo sobre o que realmente é o albinismo. Como eu te expliquei no começo do vídeo, o albinismo é um distúrbio genético. Para algumas pessoas que nascem com essa condição, a vida se torna uma luta implacável. Infelizmente, essa luta não está ao nosso alcance. E o que nos resta é torcer para que, um dia, essa crença envolvendo aí os albinos acabe. Nos vemos no próximo vídeo. Fico por aqui.